Olá, tudo bem? Estamos no ar com o programa Brasil contra a Ferrugem. Hoje nós vamos falar sobre o manejo de resistência para combater a ferrugem asiática. Recebemos aqui no programa o pesquisador e professor Carlos Forcellini, da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Professor, nós sabemos que o manejo de resistência é a melhor maneira para combater a ferrugem. O que é exatamente o manejo de resistência? São práticas muito similares, né? E que envolvem, por exemplo, o planejamento da lavoura, a maneira como nós vamos utilizar os fungicidas e a sua aplicação em si. Agora, nós vamos dar um passo a passo para você aí, produtor de soja, que quer saber o que fazer na sua lavoura. Esse passo a passo que nós gostaríamos de revisar com todos, ele começa antes mesmo da implantação da cultura, durante a entre-safra. Nesse período é muito importante o obedecimento ao vazio sanitário, que é um período sem a cultura da soja no campo, seja ela em lavoura comercial ou mesmo em plantas guachas ou tiqueras na lavoura. Essas devem ser eliminadas porque elas são o local onde a ferrugem permanece entre safra. Um outro ponto muito importante também nesse período é a questão da safrinha de soja. No Brasil, há uma regulamentação crescente no sentido de proibir a safrinha de soja, mas ainda ela é praticada em vários locais. Essas aplicações de fungicida na safrinha continuam fazendo o que a gente chama de uma seleção dos fungos mais resistentes, de tal forma que quando a gente começa a safra seguinte, ou a principal, nós teremos teoricamente, uma elite do fungo, em termos de resistência, iniciando já a lavoura, o que torna o controle da doença e os riscos muito maiores. Nós temos que trabalhar, então, a aplicação dos fungicidas. E eu gosto de trabalhar esse ponto em dois momentos. Primeiro momento, nós normalmente procuramos começar com as aplicações ainda na fase vegetativa da soja, para que possamos distribuir o produto, especialmente na parte inferior da planta. O segundo passo é que nós possamos seguir com os intervalos de aplicação seguros. Hoje no Brasil nós temos para as cultivares suscetíveis à ferrugem que os nossos principais fungicidas protegem a planta por aproximadamente 15 dias, 14, 15 dias, então não se pode trabalhar com intervalos muito maiores do que isso. Hoje, a média de aplicações é em torno de 3,3 tratamentos por safra. Esse é um número que tende a aumentar em função justamente do aumento da pressão de doença e também da questão da resistência aos fungicidas. Um outro ponto também relacionado às boas práticas de manejo é a forma como nós vamos colocar esse fungicida na lavoura, ou seja, a tecnologia de aplicação utilizada. Nessas aplicações de fungicida que nós mencionamos, é sempre importante nós utilizarmos misturas prontas de fungicida que já contêm diferentes grupos químicos, ou, se necessário, então, nós compormos misturas no ato da aplicação com diferentes fungicidas para que nós possamos ter o máximo de mecanismos de ação agindo contra o fungo. Os multissítios protetores, eles entram de maneira, assim, importantíssima, porque eles são produtos de risco quase nulo, ou muito baixo, de tal forma que eles não têm esse problema da resistência, embora já tenham sido usados em vários outros cultivos por muitos anos. Eles nos dão essa segurança. Então, para isso, a gente recomenda que aquelas aplicações realizando a cultura da soja tenham a companhia de um fungicida dessa natureza, um multissítio ou protetor. Também é interessante a gente ter o cuidado de que essas aplicações não sejam feitas na iminência de uma chuva, na medida em que chuvas logo após uma aplicação elas comprometem a absorção por parte da planta dos produtos sistêmicos e elas fazem uma remoção muito acentuada dos fungicidas protetores que permanecem na superfície da planta. Ou seja, uma série de cuidados que é importante a gente seguir para que possamos ter uma maximização dos resultados de controle e também uma prevenção ou redução dos efeitos da resistência que hoje nós temos no Brasil, que é bastante grave. Professor Forcellini, muito obrigado pelas suas dicas. Foi uma verdadeira aula sobre esse assunto e até uma próxima oportunidade, está bem? Com certeza. Nós estamos aqui à disposição no canal Rural e fiquem contando com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Ficou com alguma dúvida? Então entre no nosso site brasilcontraferrugem.canalrural.com.br e não se esqueça de acessar o site da campanha Brasil contra a Ferrugem, pois através dele você ganha pontos e participa dessa guerra contra o fungo. Lembrando, o endereço é brasilcontraferrugem.com.br. Até a próxima!